Bom, então é uma alegria a gente poder ter mais essa aula, é a nossa última aula, nona aula, e o objetivo dessa aula é fazer uma conclusão, mas, de certa forma, uma síntese de todo o curso. Eu creio que a pessoa que assiste essa aula aqui, ela pode ter uma visão bem rápida, resumida, de todo o curso, dar uma visão de todas as lições, apresentando alguns pontos de vão ser de mais salientes em cada uma delas. Você está compartilhando direitinho, né? Assim. Tá. Muito bem. Aqui, todo esse curso foi gravado, acho que os irmãos já estão bem cientes disso aí. Eleição, livre-arbítrio e evangelismo. Eu não sei se vocês estão com a Bíblia. Quem tem Bíblia, eu tenho 3 textos bíblicos aqui que eu gostaria de compartilhar e a gente, vocês poderem ler, para nós irmos dividindo a aula aqui. Primeiro Crônicas, Isaías e Romanos. Vocês têm Bíblia aí? Eu tenho aplicativo, alguma coisa? Sim. Tem como ler? Ah, então tá. A Fernanda, né? Alegria, Elcio, Fernanda. Então, primeiro Crônicas 29, 10 a 14. Fernanda, você pode ler? Sim, posso. 10 a 14? 29, 10 a 14. Pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Isso. O segundo texto tem outra pessoa, pode ler, Isaías 46, 10 a 11, para a gente ir compartilhando. Posso ler, sim. Então, por favor, Isaías 46, 10 a 11. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o Oriente, de uma terra longínqua vem um homem no meu conselho. Eu o disse e também o cumprirei. Fiz este plano, também o executarei. Isso. E o último de Romanos 2, 1 a 3, bem conhecido, né? Alguém mais? Quem está próximo? Portanto, Fábio, por favor. portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Muito bem, irmãos. Como eu falei no iníciozinho, essa aula ela é um resumo de todo o curso. Não vamos apresentar um resumo e uma visão rápida de todas as lições. Mas esses textos que tem aqui, vêm resumir bem fortemente, de uma forma bem clara, os 3 aspectos aqui. O primeiro deles, que Davi louvou ao Senhor, mostrando a soberania de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a força, o poder, o engrandecer. Esse texto lindíssimo de Davi, falando da grandiosidade de Deus. E segundo texto em Isaías, mostrando esse Deus que age, que faz conforme a sua vontade. O meu conselho permanecerá de pé, farei a minha vontade, está lá no texto. E fala da ave de rapina, o homem. Então ele diz no final, eu disse, eu também o cumprirei.
tomei este propósito, também o executarei. Nós estamos diante do Deus que age, que faz, que tem um propósito, que tem uma vontade. E a sua vontade vai ser cumprida. E essa é a visão bíblica que nós temos de Deus. E o último texto mostra a questão da responsabilidade humana, porque és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. E ele continua falando dessa responsabilidade. Então, vemos os dois aspectos, que é o tema desse nosso curso aqui, a questão da soberania de Deus, a questão da responsabilidade e o aspecto de como nós entendemos essa verdade e praticamos e exercitamos o trabalho e responsabilidade que nós temos de evangelizar, que é o foco principal do nosso curso aqui. Muito bem, irmãos, dando uma relembrada, já passamos isso várias vezes, todas as nossas aulas estão aqui. As primeiras 4 lições são relacionadas à doutrina. Nós vamos passar por todos esses assuntos aqui, depois a evangelização, as 2 que mostram esse aspecto, continua sobre evangelização, mas 2 aspectos, de chamado do evangelho, vocação eficaz, e a aula de hoje que é essa conclusão. Nós vamos dar uma pincelada e vamos passar, os irmãos vão ver que depois vai vir à mente, lembrando algumas coisas que nós já falamos, e depois você pode recapitular também lá na apostila que está distribuída para vocês. O primeiro aspecto que nós vamos abordar é a questão da soberania de Deus. Soberania de Deus, definição. Falando sobre isso, a ênfase faz uma grande diferença. Eu diria que faz total diferença. A forma como nós vemos a Deus, conhecemos a Deus e a nossa visão, que eu gosto até de chamar desse termo bastante bem forte, a visão que nós temos de Deus. E faz completa diferença na vida, na forma como nós nos comportamos e na forma como nós nos adoramos a Deus e a forma como nós nos prostramos diante dele de forma humilde. Então, o aspecto que já foi comentado aqui no curso, mostrando que Deus, dizer que Deus é soberano é dizer que Deus é Deus. Quer dizer, nós tirarmos essa questão da soberania de Deus, é eliminar o que tem é Deus, o próprio Deus. A Bíblia apresenta Deus como sendo soberano, e tirar esse aspecto da soberania absoluta e completa de Deus é dizer que Deus não é Deus. Se tirar isso é dizer que Deus não é Deus. E a Bíblia nos ensina que Deus ele é altíssimo, ele é soberano, ele é altíssimo, ele está muito acima da nossa compreensão, muito acima do nosso entendimento, ele está elevado. Deus tudo faz segundo a sua vontade. Em Daniel 4:35, todos os moradores da terra são por eles reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus, os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Esse é o Deus soberano que faz todas as coisas conforme a sua vontade. É o Deus onipotente, ninguém pode impedir. Tudo faz conforme a sua vontade. Ele governa as nações, é o Deus que tem o controle do nosso planeta. Por mais que as pessoas acham que as coisas estão desordenadas e estão indo por um rumo, mas Deus sabe, e Deus tem o controle. A Bíblia nos ensina que ele governa as nações. Em Salmo 22, diz assim, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. É o Deus que é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, esse é o nosso Deus. Então, a soberania de Deus é uma característica inerente, própria de Deus, como no primeiro texto que nós falamos ali, na primeira parte, da essência de Deus. Então, quando nós falamos de Deus, nós estamos falando desse Deus que é soberano. Se tirarmos esse aspecto da soberania de Deus, tiramos a própria essência de Deus. E quando falamos que ele é soberano, nós estamos dizendo que ele é soberano no exercício do seu poder, conforme, quando e onde ele quer. Ou seja, é o Deus que age conforme a sua vontade. Essa primeira lição, ela tem um aspecto muito importante, porque esse curso é o curso que vai discutir exatamente essa questão da soberania de Deus, a responsabilidade humana, o termo livre-arbítrio, que está no assunto também, que nós vamos abordar um pouquinho. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender claramente é a respeito da soberania de Deus. Porque se nós diminuirmos a soberania de Deus e eliminarmos alguns aspectos, nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, as pessoas começam a tentar encaixar essa soberania de Deus, ou então começam a diminuir, começam a tentar fazer algumas adaptações. Então, nós queremos bater aqui um marco, bater uma premissa básica de entendimento.
Nós estamos falando de um Deus que é soberano, que todas as coisas estão debaixo do seu poder. E ele controla cada uma minuciosamente. Quando falamos assim, nós vamos então encontrar algumas dificuldades de entendimento, e é exatamente o tema e o tópico principal desse curso aqui. E ele é soberano, então, no exercício do seu poder, quando ele quer, onde ele quer, e quando, onde ele quer, e conforme ele quer. Na delegação do seu poder, ele que governa as nações, e ele delega e põe aquele a quem ele quer nos seus respectivos lugares. No exercício da sua misericórdia, meus irmãos, nós muitas vezes pensamos que temos um direito diante de Deus e que Deus não pode, como se nós fôssemos merecedores da misericórdia de Deus. Deus, ele é soberano no exercício da sua misericórdia. Ele é soberano no exercício da sua graça. A Bíblia nos fala que nós fomos eleitos desde antes da fundação do mundo. E muitas vezes as pessoas não entendem como Deus nos elegeu, mesmo antes de conhecer quem nós somos, é porque isso foi feito por causa dele. Ele fez isso de forma absoluta e soberana. Então, nós estamos citando aqui alguns textos e alguns pontos para tentar fazer essa marca registrada do que nós entendemos a respeito de Deus, da soberania de Deus. Não podemos minimizar esse conceito quando entramos nessas discussões. Deus é soberano na criação, na administração, moldando destinos, controlando a história. Então, Deus é soberano sobre todos os aspectos. Isso, meus irmãos, traz um conforto muito grande. Nós sabemos que Deus é o Senhor da história. Eu queria que alguém lesse para mim. Quem pode ler? Alguém? Pode abrir o microfone e ler-se. O Senhor. O Senhor Deus onipotente reina. Seu governo é exercido sobre a matéria inanimada, sobre as feras do campo, sobre os filhos dos homens, sobre os anjos bons e maus e sobre o próprio Satanás. Nenhum movimento de qualquer astro, nenhum piscar de qualquer criatura, nenhuma ação humana ou missão de anjos, nenhum dos atos de Satanás, nada em todo o vasto universo pode acontecer sem que faça parte do eterno propósito de Deus. Olha só, lindíssimo isso. O Senhor Deus onipotente reina. Então, é o governo soberano sobre toda a matéria. Cada detalhe, desde as grandes obras do universo, extremamente elevadas, até o mínimo, lá no nível das microscópios lá. Deus tem controle de tudo. Foge à nossa compreensão desse tipo de coisa, mas a Bíblia nos ensina assim. Pode continuar? Na leitura? Nisto há um fundamento para a fé. Nisto se mostra lugar para o intelecto descansar. Aqui há uma âncora para a alma, segura e firme. Não o destino cego, não o mal desenfreado, não o homem, não o diabo, mas o Senhor onipotente é que rege o mundo, governando segundo o seu beneplácito e para a sua própria glória eterna. Muito bem, irmãos. Esse texto, eu até na aula citei isso, e agora vocês vão lembrar que nós reportamos a 8ª lição, dizendo que a 8ª lição mostra exatamente esse aspecto aqui, aquela questão da chamada eficaz, vocação eficaz, ou seja, é o Deus que, quando chama, ela é eficaz. Então, quando nós falamos dessa soberania de Deus, essa frase faz todo sentido. E quando estudamos esse curso, essa frase faz todo sentido. Nisto há fundamento para a fé. Ou seja, aqui eu posso descansar. Eu sei, eu tenho confiança na obra do Senhor. A questão do evangelismo, nós discutimos isso lá na 8ª lição, de fazer o evangelismo com essa premissa, com esse conceito, com essa verdade nas nossas vidas, é totalmente diferente. Nós estamos sendo encaminhados para fazer uma obra, a ordem de Deus para levar o evangelho, mas é esse Deus que já tem tudo sob seu controle, que já tem os seus, é o Deus que é vitorioso. Então, nisto há fundamento para a fé. Nisto se mostra lugar para o intelecto descansar. Então, meus irmãos, é nesse sentido e dessa forma que nós entendemos a soberania de Deus. Benjamin Warfield é um pastor presbiteriano de início, virada do século XVIII para XIX, mas basicamente no século, desculpa, XIX e XX, início do século XX, ele diz: na infinita sabedoria do Senhor de toda a terra, cada evento se realiza com precisão em seu próprio lugar, no desdobramento do seu plano divino. Nada
por pequeno e estranho que seja, ocorre sem estar prescrito ou em sua particular adequação em seu lugar, na realização do seu propósito. E ele continua falando mais alguma coisa, mostrando Deus que controla todas as coisas. Muito bem, esse é o ponto básico. É assim que nós entendemos de Deus. É esse Deus que nós adoramos e é esse Deus que nós podemos aprender na Bíblia, a mensagem da Bíblia a respeito disso aí. Com esse conceito forte e o mais elevado que nós pudermos, nós temos que, então, encarar a vida, encarar as coisas, encarar o evangelismo, encarar a nossa responsabilidade, todos esses outros aspectos. Mas essa premissa não pode ser diminuída. Muito bem, nós entramos, então, agora na questão daquela discussão, soberania de Deus e responsabilidade humana. Na primeira parte, os irmãos lembram, nós entramos numa discussão de tentativas de se explicar essas verdades e à luz de filosofia, de pensamento, de entendimento lógico e etc. Mas uma coisa que é importante antes disso é que é necessário preservar as verdades bíblicas. Preservar as duas verdades, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Agora, ressaltar a soberania de Deus sem afirmar ao mesmo tempo a responsabilidade do homem tende ao fatalismo, e muitas vezes a gente vê que isso acontece. A soberania de Deus é uma verdade absoluta no seu mais alto conceito. Mas nós estamos apresentando, e fizemos isso durante todo esse curso, a questão da responsabilidade humana. Ela não pode ser diminuída, porque se assim acontecer, pode ter um risco de entrar no fatalismo e também na questão do hipercalvinismo, que foi citado aqui, que há uma dificuldade de praticar o evangelismo, de apresentar o evangelho, a questão de se Deus elegeu todas as pessoas, então, o que eu faço, o que eu não faço, qual a diferença? Então, o conceito começa a ficar um pouco arranhado ali, há uma dificuldade de ação nesse sentido. Mas eu diria que essa parte aqui não é a que está acontecendo mais hoje, nos nossos dias. O que está acontecendo mais hoje é essa segunda. Fala-se em soberania de Deus e responsabilidade humana, mas exalta a responsabilidade humana e minimiza a questão da soberania de Deus, que eu diria que é o que está acontecendo na sociedade hoje. Então, preocupar-se em manter a responsabilidade humana ao ponto de perder de vista a soberania de Deus é exaltar a criatura e desonrar o Criador. E é nesse contexto que foi o aparecimento do relativismo, com valorização dos conceitos humanos, a despeito ou desvalorização dos conceitos divinos. Nós vivemos essa época, a época onde o conceito humano tem um valor maior do que os conceitos divinos. Então, nós temos que resgatar. Mas nós não podemos, de nenhum dos lados, menosprezar um ou outro. Então, como conciliar essas duas verdades? E foi aquela tentativa daqueles autores, foi citado aqui, o Fábio lecionou essa aula, e tem aqui uma referência a esses 4 autores, e 2 de linha, um pouquinho mais da linha calvinista, dois na linha um pouco mais clara, mas eu não diria, nem chamaria de calvinista e reformado, mas eles se dizem assim, é uma tendência nessa direção. Vou passar bem sucinto e bem rápido, só para os irmãos lembrarem. A tentativa de conciliar essas verdades, admitindo as duas, soberania de Deus e responsabilidade humana. Como conciliar? As questões a serem enfrentadas, os irmãos lembram lá, aquelas perguntas, né? Se Deus exerce controle absoluto, de que maneira as decisões humanas são decisões verdadeiras? Então, essa pergunta muitas vezes existe, né? Outra pergunta, em que sentido podemos ser responsabilizados por nossas ações, se Deus é responsável por tudo? E existem outras perguntas também, relacionadas ao evangelismo e tantas outras, nesse contexto da soberania de Deus. Se Deus é soberano, qual é o meu papel? Né? Qual a diferença que faz? Então, foi essa tentativa dessas pessoas em explicar. As 4 perspectivas apresentadas. A primeira delas, John Feinberg, Deus decreta todas as coisas. Ele se diz moderadamente calvinista, talvez os que são mais de linha, os primeiros são mais, se dizem pelo menos nessa linha calvinista. Apesar de que ele próprio se diz moderadamente calvinista, porque ele não concorda totalmente. Mas eu diria também, realmente, que é o que talvez se aproxima um pouco mais mesmo disso aqui. A explicação dele é a mais complicada de entender, assim, mais complexa. Então, muitas vezes a pessoa até lendo o livro começa a ficar um pouco
assim, não é que pode ser desanimar ou pelo menos não entender exatamente o conceito dele, mas ele diz algumas coisas que e ele tem muita confiança no que ele fala. O que ele chama de determinismo causal. Determinismo é algo que está determinado. E ele aborda essa questão de determinismo e indeterminismo. Determinismo está determinado. Mas ele põe uma palavrinha a mais aí, que é causal. Esse causal, para ele cria um conceito muito grande em cima disso aí. O causal que significa que existem causas que vão acontecer, que vai levar o determinismo. Ele vai ser executado, esse determinismo vai ser feito, está determinado. Mas ele é causal. Aí ele aborda alguns pontos, que ele acrescenta alguns conceitos, como uma necessidade consequente, ou seja, alguma coisa que há necessidade de acontecer. Elas vão acontecer, mas ela acontece como uma consequência. Então ele faz uma abordagem de tentar conciliar o determinismo, as coisas que vão acontecer, mas através de como uma consequência de algumas coisas que a gente tenha feito. É o que ele chama também são causas não constrangedoras. O que ele diz são causas, ou seja, são coisas que vão acontecer, mas elas são não constrangedoras. As pessoas vão agir sem ser forçadas. Elas vão agir de forma livre, é o conceito que ele aborda ali. E ele diz que essas causas não constrangedoras são suficientes para promover uma ação. Contudo, não forçam a pessoa a agir contra a sua vontade ou contra os seus desejos. Muito bem, tem muito mais, ele vai falar um pouco mais sobre isso. Diria que é o mais complexo para se entender o que ele quer dizer. O segundo é Deus sabe todas as coisas. Norman Geisler, autor conhecidíssimo, famoso, faleceu há pouco tempo atrás. Os pensamentos, ele diz, os pensamentos de Deus não são sequenciais, mas simultâneos. Deus estaria fora do tempo e não se prende a ele. Então, ele entra com um novo conceito de entendimento, onde ele fala da eternidade e o temporal. E Deus está na eternidade. Ele não se prende a esse temporal. Como ele está fora, ele vê tudo, tanto no início, meio e fim. Não existe um passado, presente, futuro no entender dele. Então, ele diz que Deus está no seu eterno agora. E, pondo esse conceito, ele abre um leque para dizer que Deus consegue fazer com que todas as coisas aconteçam conforme o seu querer, mas lá dentro do temporal, cada pessoa age livremente, teria liberdade. Essa discussão do livre-arbítrio que eles abordam aí, que ele aborda, né? A terceira é Deus limita o seu poder. Bruce Reichenbach. Bruce Reichenbach já entra mais para uma linha do arminiano um pouco, mas talvez seria o único que eu poderia chamar mais perto disso. Ele diz assim, quando Deus limita o seu poder, quer dizer, Deus faz isso de propósito. Ele diz, Deus é soberano e completo e absoluto. Todos eles, até agora, eles creem no poder absoluto e soberano de Deus. Os dois primeiros, especialmente. Mas o Bruce Reichenbach diz, Deus limita o seu poder. E, por causa disso, ele cria a oportunidade do livre-arbítrio. Ou seja, ele propositadamente abriu uma forma, um leque para fazer com que haja o livre-arbítrio. Então, ele limitou-se. E a providência de Deus para concretizar as suas intenções, que ele diz, tudo vai acontecer conforme Deus quer. Mas ele diz, a providência de Deus, ela é realizada através da persuasão. Na maioria das vezes, eventualmente pode ser mais força, mas persuasão, ou seja, convencendo o homem a fazer isso, convencendo aqui, vai trabalhando, e a vontade dele vai ser concretizada, mas por persuasão. Esse é um conceito de Bruce Reichenbach. E o último, que é o Clark Pinnock. Esse é o que estaria bem fora de qualquer entendimento nosso teórico. Porque os três primeiros até poderia alguém começar a pensar e raciocinar, e eles até não estariam fora da teologia bíblica atual. Mas Clark Pinnock apresenta um conceito novo. Ele diz que Deus efetivamente não conhece o futuro. Então, o conceito que ele apresenta, Clark Pinnock, é que Deus não conhece o futuro. E ele afirma que isso não está dizendo nenhuma impropriedade, nenhuma coisa que vem diminuir Deus. Ele diz que aquilo é uma coisa absurda, não tem sentido, uma coisa que não pode ocorrer. Da mesma forma, ele cita um exemplo, Deus criar um Deus maior que ele. Será que Deus pode todas as coisas? Será que ele pode Deus criar um Deus maior que ele? Ou seja, é uma frase absurda que não teria sentido fazer. Ele compara isso com relação ao futuro também. Diz que isso é uma frase sem sentido, você não deve usar. Então, ele põe o conceito de que Deus não conhece o futuro.
Esse ensino já foi falado até na nossa igreja, alguns estudos, me lembro de alguns ser apresentar. Ele é o openteísmo, conhecido nesse estudo, ou teísmo aberto, que tem influência também no Brasil em algumas igrejas. Agora, esse ensino ele é perigoso e faz uma proposta de revisão do teísmo clássico ou convencional. Eu diria que esse último ele é mais perigoso, porque nós estamos colocando um ponto muito forte teológico e básico da fé cristã, a questão do controle de Deus sobre todas as coisas. E na visão dele, ele diz que o único caminho, a única forma que ele consegue conceber da operação simultânea da soberania de Deus e o livre-arbítrio é se ele entrar com esse requisito aí, entrar com essa nova variável aí. Essa é a visão que ele tem. Qual é a visão reformada? A visão reformada foi apresentada para vocês, mas primeiro que o conceito importante é que, como foi dito no outro slide lá, nós precisamos preservar as verdades bíblicas, ou seja, soberania de Deus e responsabilidade humana. Nós não podemos diminuir nenhuma delas. Corremos esse risco, mas nós não podemos fazer isso. É importante nós preservarmos. Por favor, alguém pode ler para mim? A soberania de Deus. Alguém pode ler? Abre o microfone. Eu posso. Deus e a responsabilidade humana são encontradas na Bíblia inúmeras vezes, e em alguns casos dentro de um mesmo versículo. Não devemos confrontar essas duas verdades, nem jogá-las uma contra a outra, mas aceitá-las como a Bíblia nos apresenta. Elas podem, a princípio, nos parecer contraditórias em nossa finita filosofia, mas chegará o dia em que todas essas coisas serão esclarecidas. Muito bem, e esses textos que estão aí mostram, eles mostram essas duas verdades sendo apresentadas dentro de um único versículo. Aquele que diz, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. O que nós defendemos, e é muito claro aqui, irmãos, é que essas duas verdades, elas são apresentadas na Bíblia repetidamente. Deus é soberano. Mas nós somos responsáveis, completa e absolutamente responsáveis por nossas ações. E que nós somos condenados estamos... Se alguma pessoa se perde, ela se perde por total responsabilidade e de rejeitar a obra de salvação de Deus. É algo difícil de nós entendermos, que está até dito aí. Elas podem, a princípio, nos parecer contraditórias, né? Em nossa finita filosofia. Então, nós esperamos o dia que nós vamos entender todas as coisas na visão de Deus, quando estivermos com o Senhor. Por isso, nós apresentamos alguns conceitos nessa aula aqui, algumas definições. A questão da livre agência. A livre agência o homem é um agente livre, ou seja, o conceito de nós sermos livres para agir, é claro, nós não contestamos isso. Nós somos livres para agir. É a livre agência. Nós não somos coagidos a agir fora da nossa vontade. Nós temos a capacidade de autodeterminação racional. Realmente, isso que nós temos. O homem continua com suas capacidades naturais para a tomada de decisão. O homem faz sempre aquilo que lhe agrada, que lhe parece melhor, à luz dos fatos e sentimentos envolvidos. Ele é livre para fazer o que lhe aprouver, mas não necessariamente faz aquilo que moralmente deveria fazer. Então, esse conceito mostra assim, nós somos livres para agir, nós não somos coagidos. Então, nós podemos fazer aquilo que nós queremos. Mas o que nós queremos? Qual é a nossa vontade? A nossa vontade é daquele que está morto nos delitos e pecados, separado de Deus. Então, a queda rompeu essa capacidade. Esse é um ponto importante. A ruptura que houve na queda, no Éden, rompeu essa capacidade de decidir pelo bem, porque nós temos a liberdade de decidir, mas nossa vontade sempre nos inclina para o mal. Então, a livre agência é esse conceito. E a antinomia, outra palavrinha que foi estudada nessa aula, que é a questão de uma contradição aparente, uma contradição entre conclusões que parecem igualmente lógicas, duas verdades que são, assim, claramente verdades por si só. Elas são razoáveis e necessárias, todas duas. São duas verdades que sobrevivem
por si mesmas, mas que aparentemente se contradizem. É uma contradição aparente. São dois princípios irreconciliáveis, ainda que ambos sejam inegáveis. É um aparente paradoxo. Por que aparente? Porque para nós ele é um paradoxo, no conceito que nós temos. Mas ele é aparente porque na visão de Deus e no conceito de Deus, ele não é paradoxo. Nós só não entendemos isso. Então é um aparente paradoxo. E vocês lembram, os irmãos, da ilustração das duas retas paralelas, que elas nunca se encontram na nossa visão, mas que elas, na realidade, se você caminhar com essas retas paralelas até o infinito, a própria matemática moderna prova que elas se encontram, sim, no infinito. E nós entramos no conceito também, na outra aula, da questão do livre-arbítrio ou arbítrio escravo. Então, a questão até o título da aula, né? Essa aula foi, o Fábio lecionou, para apresentar exatamente o conceito do livre-arbítrio. Precisamos entender isso. Quando falamos do livre-arbítrio, o título dessa aula, nós sempre alertamos, é preciso entender claramente. Esse conceito, ele não é bem entendido mesmo no meio evangélico. Mesmo fora do meio evangélico, nem se fala. A questão do livre-arbítrio é citada por todo lado aí. Mas mesmo dentro da igreja, e ainda há uma dificuldade de entendimento disso. O livre-arbítrio é aquela capacidade que o ser humano tem ou teria de decidir o seu destino absolutamente isento de qualquer influência. E esse entendimento, no seu mais profundo âmago de compreensão, nós poderíamos dizer que nem mesmo Deus interferiria. É o livre-arbítrio, total decisão de agir. Esse conceito, dessa forma, de total isenção, e você ter a total capacidade, ele foi, esse é um problema que aconteceu. Houve uma discussão grande entre Erasmo de Roterdã, que apresentou essa ideia, e Lutero rebateu logo de cara. E houve uma discussão entre eles, dois grandes homens, todos dois crentes, dois grandes homens de Deus e importantes na história da humanidade. Erasmo de Roterdã e Lutero. E Lutero, então, ele escreveu o livro, depois eles fizeram essa tradução aqui, um pouco mais resumida, Nascido Escravo, onde Lutero diz, a Bíblia mostra claramente que nós estamos escravos do pecado. A questão do livre-arbítrio, ela foi rompida no Éden no momento em que nós caímos ali. Essa total liberdade de agir e consoante ao bem, nós perdemos essa capacidade. Nós não perdemos a questão da livre agência, ou seja, somos agentes livres, mas por causa do pecado houve uma ruptura. E a nossa confissão de fé diz assim, num dos itens sobre o livre-arbítrio, o homem, caindo em seu estado de pecado, perdeu totalmente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação, de sorte que um homem natural inteiramente adverso a este bem e morto no pecado é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Põe vários textos ali na confissão de fé mostrando esse conceito do livre-arbítrio. Então, irmãos, esse ponto é importante falarmos, porque para alguns crentes pode ser surpresa. Nós falamos assim, não, livre-arbítrio, o homem, o ser humano, perdeu o livre-arbítrio no Éden. E esse texto da confissão de fé, da confissão de fé, né, mostra exatamente todas as etapas, as 5 etapas que nós temos. Esse que nós citamos aqui é a terceira, ou seja, após a queda. Perdeu o livre-arbítrio. Temos o livre-arbítrio no sentido como ele é entendido nos conceitos tradicionais? Não. Perdemos esse livre-arbítrio. Então, esse é um ponto da 4ª lição. Se alguém quiser completar, falar alguma coisa, contribuir, por favor, pode fazer, tá? Eu estou passando assim, veja que nós estamos abordando as lições, mas se tiver algum ponto, se tiver alguma dúvida ou alguma coisa para ser levantada, por favor, pode fazer, fique à vontade. Pode abrir o microfone, interromper que eu paro e vocês falam. Não se sintam acanhados. Mas aí nós entramos, então, na questão da evangelização. Essas 4 lições são um conceito teológico, doutrinário. Mas e agora? Como fazer evangelização? Evangelização no contexto da soberania de Deus. E aí aquela preocupação.
que nós temos, né? Foram as duas lições, a 5 e a 6, onde nós falamos dos perigos de uma evangelização descomprometida versus a apresentação genuína do Evangelho de Cristo. Nós nos preocupamos com isso porque tem afetado muito o trabalho da igreja, o trabalho de evangelismo, a forma até mesmo de cultuar a Deus, independente desses conceitos que a gente tem. Quando você entrou muito com a valorização, e aí esse aspecto dessa figurinha diz bastante aqui, que o evangelismo moderno sofreu grande influência do mundo, reduzindo as grandes verdades do evangelho, como convicção de pecados, arrependimento sincero, a graça de Deus em Cristo, a conversão do coração, regeneração e implicações da vida transformada. São termos, meus irmãos, que muitas vezes as pessoas não gostam de usar na igreja, ou em sermões, ou em pregação, se falar sobre alguns pontos que parecem antiquados no período que nós estamos vivendo, nos dias de hoje. É questão de pecado, de arrependimento. Algumas coisas podem ser pesadas e as pessoas, então, tentam amenizar a mensagem do Evangelho. E John MacArthur, no seu livro Sociedade Sem Pecado, ele diz o seguinte: afaste a realidade do pecado e você eliminará a possibilidade de arrependimento. Anule a doutrina da corrupção humana e você invalidará o plano da salvação. Apague a noção da culpa pessoal e você eliminará a necessidade de um Salvador. Destrua a consciência humana e você levantará uma geração imoral e irredimível. A igreja não pode dar as mãos ao mundo nesse empreendimento satânico. Agir assim é destruir o verdadeiro evangelho que fomos chamados a proclamar. Nós vivemos essa situação e temos que ter muito cuidado. Jane Veit, no livro Tempos Pós-Modernos, ele diz o seguinte: doutrina não sobrevive bem numa era de relativismo. Então, para atrair novos membros, o conteúdo teológico deve ser minimizado. E aí ele começa a citar vários termos que são usados muitas vezes, mas que são minimizados para outros termos, para poder soar mais fácil e as pessoas aceitarem, ouvirem sem dificuldades a entender deles da pregação do Evangelho. Mas nós entramos na sexta lição, que foi aquela que nós dissemos: nós não podemos negligenciar as verdades bíblicas como elas são apresentadas. Então, a evangelização é um mandamento do Senhor. E nós temos que apresentar todos os conceitos que são apresentados na Bíblia. Apresentar Cristo, a questão da essência da apresentação de Jesus em pessoa, o Salvador que vive e reina. Essa lição ela apresentou basicamente o significado da evangelização, o conteúdo do Evangelho, que é apresentar Deus, aqueles termos que muitas vezes são difíceis de alguns abordar, mas nós temos que apresentar com total essência a respeito de Deus, a respeito do pecado, a respeito de Jesus e a respeito da conversão pela graça, a respeito das consequências de uma conversão. Quando nós falamos em conversão, muitas vezes as pessoas confundem com mudança de comportamento, com algumas atitudes na vida, com costumes diferentes, mas nós temos que ter muito fortemente os conceitos da transformação que recebemos em Cristo. E esse é um ponto que me preocupa muito quando vejo uma época de muito, assim, negligenciando um pouco essa necessidade de uma transformação de vida. Aceitar Jesus, ter uma vida nova em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, nós agora servimos ao Senhor como nosso Salvador, que nos resgatou, mas também como nosso Senhor, que nos ensina a caminhar a cada dia, a cada momento, em santidade de vida, em novidade, buscando as coisas boas e as coisas de Deus. E
a falta desse compromisso é preocupante nos dias de hoje. A liberalização demais, o relativismo. O pastor hoje citou acho que Thomas Watson, se não me engano, o puritano lá do século XVII, e ele diz, enquanto o pecado, foi dito hoje no nosso culto, na ceia, enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Eu gostei muito dessa frase, porque mostra exatamente isso. Os puritanos tinham essa visão realmente muito clara, a questão da pecaminosidade, do dano das consequências nefastas do pecado. Então, quando nós começamos a acariciar pecado, relativizar, amenizar, conviver, aceitar, isso vai fazendo com que a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, perca no seu conteúdo. Então, meus irmãos, foi essa lição, apresentar Cristo como Salvador, Senhor, como aquele que reina para todo sempre, que vai voltar. Então, esse conceito não pode ser perdido. E, de fato, nós sentimos que existe uma influência negativa e muito em consequência até de uma falta de uma visão doutrinária sólida, tem afetado o trabalho de evangelização e a forma como nós convivemos. Mas, muito bem, nós entramos, então, naquelas perguntas, né? A soberania de Deus, a 7ª lição, ela não compromete a natureza e o dever da evangelização. Então, quando nós falamos de natureza, nós estamos querendo dizer do conceito do que é evangelização. Porque realmente pode surgir dúvidas e algumas pessoas começarem a pensar, mas o que é evangelização? Eu estou diante desse Deus soberano, controla todas as coisas, já escolheu todos os seus desde antes da fundação do mundo. Então, o que significa evangelização? Qual é a natureza da evangelização? E o outro, qual o dever? Qual a necessidade? Eu tenho mesmo que fazer esse trabalho? Então, essas duas lições que vêm agora, a 7ª e a 8ª, é para mostrar biblicamente o que ela fala a respeito desse chamado. O chamado de Deus. A primeira delas é essa chamada do Evangelho. Nós temos que levar a palavra e pregar o Evangelho a todas as pessoas. Agora, isso tem a forma como nós fazemos isso, depende muito do nosso conceito claro e entendimento dessas verdades. Mas antes disso, tem aquele texto lá de Deuteronômio, que eu gostaria que vocês até decorassem, pelo menos a referência, que sempre que vocês quiserem, opa, em Deuteronômio 29, facinho de lembrar, porque 2 números iguais, 29, que lá diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, esse texto, tanto usado por Lutero, por Calvino também, para mostrar que é o seguinte, nós temos esses dois conceitos como verdades, mas tem coisas que nós não entendemos. As coisas encobertas são coisas de Deus, mas as reveladas, nós temos que obedecer e cumpri-las como a Bíblia nos ensina. Então, entendemos aqui até como aquelas duas retas paralelas, aqueles dois conceitos de soberania de Deus e responsabilidade humana. São as coisas que nós temos, sabemos que é verdade, não entendemos claramente como conciliar, mas a Bíblia nos ensina que nós temos que aceitar assim. Muito bem, alguns pontos sobre isso que nós concluímos pelo que a Bíblia nos apresenta, pelo que a Bíblia nos ensina. Não é de uma conclusão lógica, de um raciocínio que eu estou fazendo isso. Aqui a conclusão vem porque a Bíblia nos ensina assim. A Bíblia apresenta de forma muito clara, primeiro, que a soberania de Deus não diminui a necessidade de evangelização. Então, se algum pode pensar, não, mas se Deus já elegeu, eu vou me tranquilizar, para que eu fazer? A Bíblia não fala isso, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina todo o tempo que é necessário evangelizar e que há uma necessidade. Veja lá em Romanos 10, mostra que esse é o caminho de Deus. Deus estabeleceu assim. Em Romanos 10, 12 a 14, tem alguém com a Bíblia aberta, por favor? Romanos 10, 12 a 14. Romanos 10, alguém vai ler? Eu posso. Sim, é a Sâmia que eu vi. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam.
porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como Olha só. não forem enviados? Como está Isso. escrito, Até conformosos... 14? Isso, do que anunciam coisas boas. Então, até o verso 14, mostrando essas perguntas, né? Como invocarão se não crerem? Como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A Bíblia coloca claramente. Alguém fala, não, mas peraí, não tem uma contradição aqui? Sim, parece uma contradição. É Deus que é soberano e escolhe cada um e escolhe todos eles, mas a Bíblia nos apresenta a necessidade. Então, a necessidade de evangelização. A soberania de Deus não diminui a urgência da evangelização. Alguém pode ficar relaxado porque está diante da soberania de Deus? Não, a Bíblia não apresenta isso. A Bíblia fala, se hoje ouvires, eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no tempo da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Nós temos que ser... Opa, desculpa, irmãos. Eu adiantei aqui. Esse texto que mostra de Hebreus também, e de 2 Coríntios, como diz, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia da salvação. Então, meus irmãos, a Bíblia fala sempre que há urgência na pregação do Evangelho. Então, primeiro, não diminui a necessidade, não diminui a urgência de pregar o Evangelho. A Bíblia nos apresenta assim, e também apresenta que a soberania de Deus não afeta a sinceridade dos convites a Cristo e a verdade das promessas do Evangelho. Então, duas palavras fortíssimas aqui. Primeiro, sinceridade. Quando eu prego o Evangelho, eu devo ser sincero. A sinceridade ela é absoluta, porque o coração pode ficar muitas vezes influenciado pelo fato da eleição, e as pessoas já são eleitas, então ele vai pregar o Evangelho, mas ficar no subconsciente dele ali, não, se ela foi eleita, ela vai aceitar, se ela não for, ela não vai. Então, a sinceridade de uma oferta, a sinceridade de um convite, se hoje você ouvir a sua voz, hoje você entregar o seu coração para Cristo, essas frases podem, algumas pessoas serem corrompidas ali, podem ser influenciadas por um conceito errado e acabar afetando a sua sinceridade. E isso afeta. Os hipercalvinistas são afetados aqui, fortemente. E também, aí um ponto mais forte ainda, que é a verdade das promessas do Evangelho. Nós não entendemos, irmãos, como isso. Mas a promessa é clara. A promessa é feita a todos. Olha só, essa frase. Existem muitos textos. Nós não vamos ler todos eles. Já fizemos isso na aula, nós apresentamos alguns. Mas a Bíblia está repleta de textos. Lá em Isaías, por exemplo, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Em Atos, que diz assim, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, no discurso de Pedro. Em Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Mateus, Jesus fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, meus irmãos, a gente vê que tem muitos textos, a Bíblia fala claramente da sinceridade que nós temos que ter na pregação do Evangelho. E esse texto de Jesus aqui é lindíssimo, meus irmãos. As verdades relacionadas à eleição não elimina a verdade da oferta livre de Cristo a todos que confiam nele. Esse texto de João 6, 36 a 40, é aquele onde que nós vemos Jesus declarando, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá sede, que crê em mim. Ou seja, existe uma oferta livre de Jesus ali, um chamado. Mas depois ele diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Aí ele coloca para o lado da soberania de Deus, é Deus que escolhe, é Deus que busca aqueles ali. Depois, mais para frente, ele diz assim, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Mostrando a soberania de Deus, é o Deus que escolhe. Mas no finalzinho, Jesus diz assim, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna,
e eu ressuscitarei no último dia. Olha só que Jesus faz as duas coisas ao mesmo tempo ali falando. É Deus que escolhe, é dele que vai me dar, mas aí ele fala do chamado e daquele que vem. Então, meus irmãos, é um chamado sincero. Jesus, quando fala isso, há uma sinceridade, e nós temos que ter essa mesma sinceridade, a despeito de toda a incompreensão que a gente possa ter, e como conciliar essas duas verdades. Calvino não tinha dificuldade sobre isso. Ele não tinha, defendendo aquele texto lá de Ezequiel 18, que fala, tenho eu prazer na morte do perverso. Então, aqueles textos que diz, quando diz que Deus não tem prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta. Então, Calvino diz assim, afirmamos que Deus não quer a morte do pecador, uma vez que ele chama todos igualmente ao arrependimento e promete a si mesmo estar preparado para recebê-los se eles seriamente se arrependerem. É uma oferta livre, é uma oferta para todos. Se alguém objetasse, então, como se dissesse, então não há eleição de Deus pela qual ele predestinou um número fixo para a salvação? A resposta que Calvino dá, ele diz, estaria à mão. O profeta não fala aqui do conselho secreto de Deus, mas só chama do desespero a homens miseráveis para que eles apreendam a esperança do perdão e se arrependam e abracem a salvação crescida. Ou seja, o conselho secreto de Deus é algo que nós não entendemos, mas nós temos que não nos deixar, vamos dizer, enegrecer, ou seja, cobrir as verdades relacionadas à liberdade e à pregação do evangelho e à sinceridade. O Ano de Dort diz assim, todos os que são chamados pelo evangelho são seriamente chamados, ou seja, sério vocantur, ou sério, é verdade, o que nós estamos falando não é uma ilusão, é verdade, é séria e genuinamente. Deus faz conhecida a sua palavra, na sua palavra aquilo que o agrada, que aqueles que são chamados se acheguem a ele. Seriamente promete também descanso para a alma e vida eterna a todos que venham a ele e creiam. Então, meus irmãos, conceitos difíceis de entender, mas que a Bíblia nos apresenta como verdades. Então, nós temos que aceitar assim. O Spurgeon teve dificuldades com os hipercalvinistas nesse sentido, escreveu um livro sobre isso, e é interessante. Mas Spurgeon, talvez conhecido como um dos maiores pregadores da história, evangelista, pregava para multidões, e ele pregava, conhecido como príncipe dos pregadores. E ele entrou nessa abordagem muito clara. Ele tem um conceito da soberania de Deus, ele era um calvinista convicto, defendia com força isso, batista e calvinista. E ele pregava o evangelho e anunciava, ele quis a liberdade. Ele aborda esse aspecto da sinceridade, da necessidade de pregar o evangelho. Nós não podemos perder isso. E, infelizmente, os hipercalvinistas perderam, e ele teve uma discussão com eles sobre esse assunto aqui. Alguém poderia ler para a gente aqui esse texto, por favor? Abrir o microfone. Por favor. A Bíblia jamais fala que os pecadores não obtêm o céu, porque não são eleitos, mas porque rejeitaram a grande salvação e porque não querem se arrepender e crer. Isso. Por favor, pode continuar, Fábio. Calvino, pois, estava plenamente convencido de que havia um alto grau de clareza e compreensibilidade nos temas individuais da Bíblia, mas era também tão submisso ante o mistério divino que preferia criar uma teologia que continha muitas inconsistências lógicas, em vez de optar por um todo racionalmente coerente. Clareza de temas individuais, incompreensibilidade das suas interrelações. Essa é a marca registrada da teologia de Calvino. Isso. Então, aquela questão das injustiças que nós citamos que são ditas de Calvino, ele não aborda, ele não minimiza o aspecto da evangelização e do compromisso. E a última lição que nós citamos antes, a soberania de Deus em graça, nos fornece a única esperança de sucesso na evangelização. Então, se alguém pode dizer, e algumas pessoas dizem, mas se você crê no calvinismo, na soberania de Deus dessa forma, o trabalho de evangelização vai diminuir, você vai perder o estímulo. E aí a defesa foi muito boa, eu achei muito o livro de referência, esse do
do Packer, né, ele mostra isso com uma clareza muito forte e eu acho que é uma frase assim, grandiosíssima. É a única esperança de sucesso na evangelização, onde aborda a incapacidade espiritual do homem de pecado. Veja que nós estamos trabalhando no local onde existem mortos em pecado. A Bíblia fala sobre isso. A completa afastamento de Deus. A depravação total, um tema muito forte nos conceitos calvinistas, o segundo ponto ali, que diz assim, Paulo fala da nossa condição antes de nos convertermos como mortos em nossos delitos e pecados. Lá em Efésios 2, que ele diz, ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Aí continua esse texto fortíssimo, mostrando essa situação. Ou escravos do pecado, continuando o texto aqui, debaixo da ira de Deus. Essa incapacidade impossibilita qualquer sucesso no Evangelho, se a graça de Deus não atingir primeiro. O morto não tem como agir em seu benefício. Em João 6,44 diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E aqui, meus irmãos, nós lembramos daquele evento que aconteceu ali em Ezequiel 37, que é o vale de ossos secos, onde Deus dá a ordem para o profeta, profetiza a esses ossos que estavam ali no vale de ossos secos, todo já completamente mortos, várias pessoas, os vales de ossos secos. E Jesus, lá no capítulo 37, o verso 12, um pedacinho dele, diz assim, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Então, meus irmãos, esse vale mostra que eles não teriam a menor condição de responder e de ouvir a voz do profeta e de obedecer à voz do profeta se não houvesse uma ação de Deus em conceder a vida ali. Aí conta a história que mostrando a carne voltando, as ligações voltando, e a carne e a pele, ou seja, foi feita uma obra de Deus ali, total e completa. Deus agiu, é a pregação no vale de ossos secos. Jesus, quando falou para Lázaro, Lázaro, vem para fora. O que aconteceu? Lázaro estava morto. Lázaro estava morto. Por que Lázaro obedeceu? Lázaro obedeceu porque Jesus lhe deu vida. No momento que Jesus lhe deu vida, ele levantou e caminhou na direção de Jesus. Se não for Deus que agir, a pregação do Evangelho ela se torna uma obra inútil. Nós estamos pregando para um vale de ossos secos, onde existem mortos que não têm a menor capacidade de responder, se não for Deus agindo. Por isso mesmo, essa pregação, nós cremos na eficácia dela, porque Deus age, está à frente dessa obra. E qual a postura do evangelismo na evangelização bíblica? E qual a nossa postura? A postura de confiança, né? A postura de certeza de que Deus vai executar a sua obra. Ele é o Senhor da obra. Se o ministério tem grande quantidade de frutos, a colheita é abundante, a glória é do Senhor, e nós glorificamos a Ele, porque Ele é o Senhor. Mas se nós passarmos por um trabalho de evangelização que os frutos não são grandes, nós não vemos esse fruto de imediato, como a gente esperava, nós sabemos que a obra é do Senhor e Ele chama os seus escolhidos. Deus tem os seus escolhidos e nós entregamos tudo isso para o Senhor. Existe aquela frase, o termo, né, vocação eficaz, que é o último termo que nós vamos apresentar aqui, da chamada eficaz. Ou seja, aquela chamada que não tem como não obedecer. É o Lázaro que ouviu Jesus e obedeceu. São os ossos que foram renovados. Deus age, chama, vocação eficaz. Então, os dois conceitos teológicos importantes. A chamada do Evangelho ela é geral e sincera, mas é para todos. A vocação eficaz, ou a chamada eficaz, é a chamada de Deus para o coração daquele. Não somos nós, é o Espírito Santo. E aqui, meus irmãos, é a obra do Espírito Santo em conceder um novo nascimento.
tem uma frase na nossa apostila do livro, que nós usamos ali, que diz assim: se não fosse pela graça soberana de Deus, a evangelização seria o empreendimento mais fútil e inútil que o mundo já viu. E não haveria perda de tempo mais completa sob o sol do que a pregação do evangelho cristão. Então, muito pelo contrário, nós entendemos que esta é a nossa única esperança, a evangelização, e isso é a marca da igreja. Grandes avivamentos e grandes movimentos de missões vieram por causa da igreja reformada que tinha essa compreensão. Tá certo? Irmãos, aqui tem a conclusão. Alguém gostaria de falar alguma coisinha antes de nós lermos a nossa conclusão? E abrimos, só para a gente fechar. Se não, eu vou pedir para alguém ler. Apesar de que a conclusão, eu acho que ela tem muito mais a se dizer. Eu acho que vou fazer uma revisão depois. Mas deixa eu até ler aqui. Desculpe, eu vou pedir o Matheus. O Matheus está pronto aí, Matheus? Ele não está? Você pode ler para nós? Através desse curso, tivemos a oportunidade de aprender muitas verdades a respeito da grande comissão nos dada por Jesus e entender este ministério à luz da soberania de Deus. Compreender que, a parte desta, a evangelização seria o empreendimento mais fútil e inútil que o mundo viu, e não haveria perder de tempo mais completa sob o sol do que a pregação do evangelho cristão, em função da incapacidade espiritual do homem, morto em seus delitos e pecados. Aprendemos que a soberania de Deus não elimina a responsabilidade humana, tanto de se arrepender e crer, quanto a de pregar com um senso de urgência. Sinceridade na apresentação e convite no Evangelho e na verdade das promessas. Aprendemos que minimizar a soberania de Deus torna o evangelismo muito mais voltado para o homem, com as distorções naturais advindas disto. A Bíblia nos instrui, através do ensino e exemplos, que evangelização significa apresentar Jesus Cristo em pessoa, o Salvador que vive e reina, que o conteúdo do Evangelho é apresentar Deus, o pecado, Jesus Cristo, conversão pela graça, através de arrependimento e fé. A motivação é a glória de Deus e o amor ao próximo, e os métodos são explicar e aplicar o Evangelho. Muito bem, irmãos. Terminamos. Eu queria agradecer muito a cada um de vocês a paciência, né, de estar com a gente aqui e a oportunidade de a gente poder compartilhar junto a palavra de Deus. E dizer que estamos abertos, que se tiver qualquer necessidade de conversar um pouco mais, sabemos que nosso tempo aqui é pequeno, mas havendo alguma dificuldade, isso não pode haver, irmãos, na igreja. Nós temos diante de nós uma teologia lindíssima, uma mensagem maravilhosa, que nos inspira, que nos faz caminhar, que nos faz progredir, mesmo a despeito de dificuldades, de sofrimento, nós sabemos que Deus está por trás. Então, se algumas pessoas têm dúvida, começa a ter alguma coisa de incredulidade, alguma coisa que o inimigo vai criando, é bom nós compartilharmos e nós estamos abertos para isso. Precisar conversar sobre isso, aprendermos um pouco mais, com mais devagar, nós estamos abertos a isso. Eu, inclusive, está aqui ó, o que eles solicitam para avaliação, mas eu vou tirar aqui interromper aqui o compartilhamento, agradecer muito a cada um de vocês, o Sávio que esteve conosco, nos auxiliando no dia de hoje, o Fábio que está lecionando com a gente aqui, nós devemos continuar juntos aí no próximo trimestre, e cada um dos irmãos que esteve presente. Alguém quer falar alguma coisinha? Presbítero Weber, agradecer a você, o Fábio, a sua equipe, parabéns pelo curso. Eu achei que foi muito proveitoso, muito interessante. Um conteúdo muito importante para a gente, seguindo, caminhar com Cristo e caminhar com a igreja. Parabéns aí vocês aí. Muito obrigado, Alessandro. Estamos sempre à disposição de aprender mais juntos. Ok, irmãos? Vamos fazer uma oração, então, final. Quem que eu não ouvi a voz? Deixa eu ver. Quem está presente aí? Então,